Sabe aquela imagem de um rockstar? Aquela energia, a multidão enlouquecida, uma habilidade com um instrumento que parece quase sobrenatural? E se eu te dissesse que essa ideia de um superstar dominando o palco, na verdade não nasceu com a guitarra elétrica, e sim com um piano e violino, quase 200 anos atrás? Pois é, o primeiro superstar da música estava bem longe do rock and roll. Olha, a ideia de um músico ser uma celebridade, alguém com um carisma que hipnotiza milhares de pessoas, não é de hoje. As raízes disso estão lá no século XIX, no período romântico. Foram esses artistas que pegaram o que era um concerto de música tradicional e transformaram num espetáculo, sabe? Uma coisa de pura genialidade técnica e uma performance de tirar o fôlego. E no centro de tudo isso tem uma palavra fundamental: virtuosidade. E não, a gente não está falando só de tocar bem, a gente está falando de levar um instrumento ao seu limite absoluto, de mostrar uma habilidade tão impressionante que o público ficava, literalmente, de boca aberta. Foi essa busca pela excelência técnica que redefiniu completamente a música daquela época. Então, nessa análise, vamos mergulhar em como tudo isso aconteceu. Vamos ver o contexto que permitiu o surgimento desses superstars, a revolução no som que eles criaram, o culto à personalidade que nasceu em torno deles e, claro, como o legado deles continua vivo até hoje. Mas, essa ascensão do virtuoso não aconteceu do nada, né? Foi, na verdade, uma verdadeira tempestade perfeita, uma combinação de mudanças sociais e tecnológicas que, basicamente, prepararam o terreno para esses novos ídolos. Pensa numa receita com 3 ingredientes essenciais. Primeiro, a Revolução Industrial criou uma nova classe média, gente com grana para gastar e uma sede por cultura. De repente, existia um público novo e gigante. Segundo, a tecnologia dos instrumentos, especialmente o piano, deu um salto absurdo. Ficaram mais potentes, com mais recursos. E por último, surgiram as salas de concerto públicas, que viraram as grandes arenas, o palco perfeito para esses artistas mostrarem seu talento para essas novas multidões. Ok, então a gente já tem o público novo, os instrumentos turbinados e os palcos gigantes. Faltava só uma coisa: a música precisava ficar tão grandiosa quanto a ocasião. E essa mudança foi direto para a partitura. Os compositores começaram a escrever peças que eram verdadeiros testes de habilidade e resistência. Imagina só, dedos voando pelo teclado em passagens impossivelmente rápidas. O uso dos pedais para criar sons e atmosferas que ninguém nunca tinha ouvido. E um controle de volume absurdo, indo de um sussurro quase inaudível para uma explosão de som que enchia o teatro inteiro. E foi nesse cenário que 2 gigantes surgiram para ser a cara dessa nova era da virtuosidade. Ambos eram pianistas e compositores geniais, mas o jeito de cada um, não podia ser mais diferente. De um lado, a gente tinha Frédéric Chopin, o poeta do piano. Para ele, a técnica era só uma ferramenta para chegar no que importava, a emoção. A música dele mais íntima, delicada, quase uma conversa. Do outro lado, o furacão Franz Liszt, o showman. Para Liszt, a técnica era o show. Ele tocava com tanta força que chegava a quebrar as cordas do piano. A performance dele era puro teatro, drama, feita para levar o público das grandes salas de concerto ao delírio. E essa nova forma de se apresentar no palco não mudou apenas a música, ela mudou a cultura para sempre. A sala de concertos se transformou. Deixou de ser só um lugar para ouvir música e virou uma arena para ver o artista em ação. Foi aí que nasceu o culto à personalidade. O público não queria só ouvir as composições, queria saber da vida do músico, dos seus romances, das suas tretas. Eles se tornaram as primeiras celebridades do mundo da música. E o impacto disso? Foi gigantesco. A experiência do concerto foi reinventada, virou um evento de massa. O músico e instrumentista passou a ser visto como uma estrela. E talvez o mais importante, eles criaram um modelo da indústria musical moderna que a gente conhece hoje, com turnês, marketing e a ideia do artista como uma marca poderosa. Então, como é que essa tradição lá do século XIX ainda aparece hoje em dia? Bem, os ecos estão por toda a parte, e em lugares que a gente às vezes nem percebe. É que essa ideia do músico ser uma espécie de atleta da técnica, sabe? Alguém que nos impressiona com uma performance física espetacular, isso nunca foi embora. Na verdade, só trocou de instrumento. Pensa bem, essa busca pela maestria abriu as portas para os solos de improviso do jazz e para os riffs de guitarra do rock que deixam a gente de queixo caído. A indústria de turnês globais de hoje foi construída em cima do modelo que esses pioneiros criaram. E
O mais importante de tudo, eles nos ensinaram que uma habilidade fora do comum pode transformar o músico num verdadeiro ícone cultural. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Se a gente olhar para a música de hoje, de qualquer gênero, do clássico ao pop, do rock ao eletrônico, quem são os artistas que carregam essa tocha? Quem são os virtuosos modernos que continuam a nos surpreender com sua habilidade, forçando os limites do que a gente achava que era possível?